Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Você já parou para pensar que a sua vida está seguindo um caminho? Todos os dias nós fazemos escolhas e cada uma delas, por menor que pareça, nos conduz para um destino. É como se cada decisão fosse um passo em uma longa jornada. E hoje eu quero falar com você sobre um salmo poderoso que inaugura o livro de Salmos, o Inário de Israel, mostrando de forma muito clara duas direções possíveis para a nossa vida: o caminho da bênção e o caminho da perdição. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se possível, no Salmo de número 1. Este salmo é muito mais do que um poema antigo. Ele é como um mapa espiritual, um verdadeiro guia para a nossa jornada. Ele nos mostra logo de cara quem é a pessoa verdadeiramente feliz, a pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. O texto começa com uma declaração forte, no versículo 1. Bem-aventurado o homem. Essa palavra bem-aventurado é riquíssima em significado. Ela não fala de uma felicidade passageira, daquela que depende das circunstâncias. De um dia bom, não. Ela significa feliz de uma forma profunda, realizado, verdadeiramente abençoado por Deus. É uma felicidade que vem de dentro para fora, uma alegria que permanece. E quem é esse homem feliz? O Salmo continua e nos dá uma descrição primeiro do que ele não faz. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba a progressão aqui, é muito sutil e perigosa. Primeiro você anda, ou seja, você começa a ouvir, a considerar os conselhos de quem não teme a Deus, depois você se detém, você para no caminho deles. Aquilo que era só um conselho, agora se torna uma prática, uma parada na sua jornada. E por fim, você se assenta, você se acomoda, faz daquele ambiente o seu lugar de pertencimento, participando das conversas de zombaria, da crítica, do desprezo pelas coisas sagradas. O pecado muitas vezes começa assim, como uma simples influência, uma ideia inofensiva. Depois ele se transforma em uma prática habitual, e quando menos percebemos, torna-se um estilo de vida. O justo, o bem-aventurado, entende esse perigo e escolhe conscientemente se afastar dessas influências. Ele protege sua mente e seu coração. Mas não basta apenas evitar o mal. A vida cristã não é só sobre o que não fazemos, é principalmente sobre o que nós fazemos. E o Salmo 1 nos mostra a alternativa, o segredo da verdadeira felicidade. No versículo 2, lemos: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que contraste maravilhoso. Enquanto uns encontram prazer nos conselhos dos ímpios, o justo encontra prazer na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de regras pesadas para ele. É fonte de alegria, de sabedoria, de vida. E ele não lê apenas por obrigação. Ele medita. Meditar não é só ler. É mastigar a palavra, é pensar sobre ela, é permitir que ela molde seus pensamentos, suas atitudes, seu caráter, dia e noite. Essa meditação constante cria raízes espirituais profundas. E o resultado dessa vida de prazer e meditação na palavra é descrito com uma imagem linda no versículo. Então, o Salmo diz que essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Vamos analisar essa imagem poderosa. Primeiro, essa árvore está plantada. Ela não está solta à deriva. Ela tem raiz, tem firmeza, tem estabilidade. Segundo, ela está plantada junto a ribeiros de águas. Ela tem uma fonte constante de vida, de nutrição. Sua vitalidade não depende da chuva ocasional, das circunstâncias externas. Ela está conectada à fonte. Terceiro, ela dá fruto na estação própria. Uma vida conectada a Deus é uma vida produtiva, uma vida que abençoa outras pessoas. E por último, suas folhas não murcham. Mesmo diante das estações mais difíceis, do calor, da seca, ela permanece verde, cheia de vida. Isso nos ensina uma lição fundamental. Quem está plantado em Deus não vive de fases, vive de fundamentos. Sua alegria, sua paz, sua força não dependem se o dia está bom ou ruim, se as coisas estão dando certo ou errado. Sua força vem de uma fonte que nunca seca, a presença de Deus. Agora, o Salmo faz um contraste abrupto. Depois de pintar essa bela imagem da árvore, ele se volta para descrever o outro caminho, o caminho dos ímpios. O versículo 4 diz: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
A moinha, ou palha, é a casca seca do grão. Ela não tem peso, não tem valor, não tem raiz. Qualquer vento a leva para longe. Essa é a imagem da vida sem Deus. Uma vida sem raiz, sem firmeza, sem propósito. Pode até parecer bonita por fora, pode ter uma aparência de sucesso, mas por dentro é vazia. São pessoas que vivem à mercê das circunstâncias, levadas por qualquer nova moda, por qualquer nova filosofia, por qualquer dificuldade que apareça. Sem um fundamento sólido em Deus, a vida se torna instável e frágil. E o Salmo conclui com um veredito final, uma sentença divina sobre esses dois caminhos. O versículo 6 é um dos mais impactantes de toda a Bíblia. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhece aqui, no original hebraico, é iada. Não significa apenas um conhecimento intelectual. Significa um conhecimento íntimo, relacional, de cuidado. Deus não apenas sabe qual é o caminho do justo. Ele acompanha, ele protege, ele guia, ele se envolve pessoalmente na jornada de quem anda com ele. Deus honra aqueles que o honram. Mas a segunda parte do versículo é um aviso solene. O caminho dos ímpios perecerá. Leva à destruição, ao vazio, à separação de Deus. Não é uma ameaça. É uma consequência natural de uma vida construída sobre a areia, longe da rocha que é o nosso Deus. Hoje esses dois caminhos estão diante de você, diante de mim, diante de todos nós. Um caminho é o da árvore plantada, que conduz à vida, à estabilidade, ao fruto, ao propósito eterno. O outro é o caminho da palha, que leva à instabilidade, ao vazio e, por fim, à perdição. A pergunta que o Salmo 1 nos deixa hoje é muito direta. Em qual caminho você está? Quais conselhos você tem ouvido? Onde você tem encontrado o seu prazer? A sua vida tem raízes profundas em Deus ou está sendo levada por qualquer vento? A boa notícia é que não importa em que caminho você esteve até hoje, pela graça de Jesus Cristo, você pode escolher um novo rumo agora. Você pode escolher o caminho do Senhor. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Escreva aqui nos comentários: eu escolho o caminho do Senhor. Declare isso com fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que talvez esteja andando pelo caminho errado, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e direção. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e te firme no caminho da vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como essa. Fique na paz.